ministrar aqui e na igreja de Cristo na terra, a palavra sempre seja ministrada do Espírito para o Espírito. A minha oração é que você não saia daqui motivado, porque se a gente sair daqui com a presença do Senhor, nós vamos estar motivados de uma forma sobrenatural. Eu quero que você que veio pela primeira vez volte aqui muitas vezes, mas o meu desejo é que através do Espírito Santo a palavra impacte sua vida de tal forma que ainda que você não volte, que você tenha mudança, que você tenha alegria, que você tenha paz, que você tenha amor pelo Evangelho, e que em nome de Jesus a graça e a misericórdia de Deus esteja na tua vida, a ponto de que a tua vida impacte outras pessoas. Antes de a gente falar da palavra, vou fazer uma oração para que isso se cumpra nas nossas vidas e para que Deus abençoe todos os lugares onde está sendo pregada a palavra dele hoje. Feche seus olhos e junto comigo, se você estiver em concordância, ore. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o nosso maior esforço não é nada perto do poder do Teu Espírito Santo que está aqui nesta manhã e está conosco, Deus. Então eu peço, Senhor, constantemente que o Teu poder, através do Teu Espírito, Senhor, esteja sendo ministrado no coração de cada um que está aqui, que a Tua palavra entre como flecha, Senhor, os solos estejam férteis e ela seja plantada e multiplique e engrandeça. E cada um que esteja aqui, Senhor, mais do que uma motivação, tenha, Senhor, o Senhor na vida, a ponto da Tua luz impactar todos que eles vão estar ao redor. Abençoe também a Tua igreja de Cristo, Pai. Dê para ela, Senhor, saúde, dê para ela força. Cuida e como um pai, Senhor, quando for necessário, nos corrija e corrija, que a gente possa estar cada vez mais perto do Senhor. E como igreja de Cristo, unida em unidade, levando o Evangelho, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vou falar com vocês hoje sobre novos hábitos. Coincidentemente, nós estamos iniciando o ano, mas essa palavra é uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho convicção que Ele vai falar ao coração de vocês, e ela poderia ser ministrada em qualquer época do ano, mas somado à questão de nós estarmos iniciando aí no mês de janeiro, nós falamos na semana passada, que então a gente possa entender algumas formas que Deus trabalha nas nossas vidas, e em especial entendendo que nós como seres humanos nós passamos por dificuldades, mas que todas as dificuldades elas têm um propósito, porque Deus nos ama e nos cuida como filho. Então se vem dificuldades, o que acontece na nossa vida sempre tem um propósito maior de Deus. Então quando a gente fala em novos hábitos, o que é um hábito? Né? São em linhas gerais, são situações, coisas, atividades que eu vou fazer rotineiramente, vou persistir até o ponto dela se automatizar na minha vida, né? Alguns exemplos: eu quero ter uma qualidade de vida melhor, então eu resolvi caminhar, mas eu não tenho esse hábito, então eu vou, entendendo que isso vai ser bom para mim, diligentemente continuar, me policiar, e 1 dia, 2 dias, 3 dias, existem teses que falam que você precisa de 20 dias, 100 dias, até 200 e poucos dias para você criar um novo hábito, mas o fato é que ele tem que ser intencional, né? E a gente vai intencionalizando algumas atividades para elas se tornarem automáticas nas nossas vidas e virem a ser um hábito. E a gente tem hábito de tomar café, nós temos hábitos que são bons e nós temos hábitos que não são bons também. Então esse é o nosso dia a dia. E o hábito ele é muito interessante, e daqui a pouco a gente vai ler a palavra do Senhor e vai ver o que ela fala para a gente através do que esses hábitos, quais são os hábitos que o Senhor coloca para a gente. No esporte, por exemplo, a grande maioria dos esportes, ainda mais com a tecnologia hoje, as pessoas elas conseguem verificar por que está ocorrendo uma deficiência. Por exemplo, um corredor, ele está perdendo tempo, ele não está conseguindo se desenvolver bem. Vão analisar o que está fazendo ele perder, o que está levando a fazer ele perder, para que ele possa, mediante um novo hábito, chegar na vitória, melhorar o seu tempo. Um jogador de basquete, um jogador de vôlei,
poxa, por que ele pula dessa forma? Por que ele não está pulando tão alto? Então vamos fazer um estudo para verificar, olha, a sua dificuldade está aqui, você precisa mudar isso, e dessa forma você vai se habitualizar e vai ter resultados melhores. O que eu quero dizer com isso? Na nossa vida de cristão, quando a gente segue a Bíblia, as nossas perdas, quando a gente está em alguma situação que a gente vê uma derrota, que a gente vê uma perda, que a gente vê uma dificuldade, da mesma forma, existe alguma lição para que a gente possa olhar, aprender, para que a gente mude o resultado, né? Nós poderíamos falar em colheita, nós poderíamos falar naquilo que a gente planta, a gente colhe, tudo isso é bíblico. Mas o que eu quero entender hoje junto com vocês, através da palavra, é que eu tenho e devo tirar lições das perdas, lições das derrotas. Então, quando eu olho para a minha vida aqui, quem já perdeu alguma coisa? Quem já perdeu, sei lá, uma chave? Levanta a mão aí, uma chave, um filho. Meu, é desesperador, né? Quem já perdeu um filho. Uma vez a Mari está aqui, minha esposa, mas, cara, são segundos que parecem horas, né? Ou quando você perde a chave, né? Normalmente quando você está com pressa, a gente perde. E é interessante que quando a gente perde alguma coisa, a alegria parece que vai junto, né? Você perdeu, a chave, a gente, né? É que a gente é crente, a gente não murmura, a gente não fala palavrão, não xinga, mas, né? Se não fosse, talvez a gente falasse. Então mas aí quando você acha, meu Deus, quando a gente perdeu o nosso filho que está ali atrás, foi acho que uns 10 segundos, quando a gente achou, que alívio, meu Deus, que alívio. Então assim, as perdas, elas, na hora elas não são boas, mas o resultado que ela produz, quando a gente busca entender e caminhar de acordo com aquilo que está acontecendo, nos quer mostrar, elas vão se tornar boas, né? Então, a palavra de Deus, ela vai ensinar isso pra gente. E quando a gente é cristão, né, a gente poderia, de uma forma bíblica, mas muito mais motivacional, e não estaria errado falar que, por exemplo, Romanos 8:28, tudo colabora para aqueles que servem e amam a Deus. De fato é verdade, a graça de Deus, nós vivemos na graça de Deus, existe a graça de Deus, mas se a teologia do Novo Testamento, se hoje a gente vive a graça de Deus, e essa é a teologia, na verdade a nossa ética deve ser a gratidão, entender, buscar a Deus. Então as lutas, as dificuldades, e crescer dói, crescer fisicamente, quando nasce o dente dói, quando a gente está crescendo, quando é criança dói os ossos, e crescer dói, mas é necessário, né? É necessário que a gente passe por situações, e via de regra, essas perdas, essas lutas, nos levam mais perto de Deus, nos abrem nosso coração, tiram a nossa máscara, a gente deixa com que Deus entre nas nossas vidas, ou pelo menos a gente deveria buscar isso. Então, finalizando essa introdução, eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 15, de 8 a 10, são só 3 versículos. Lucas, capítulo 15, de 8 a 10, e nós vamos falar sobre novos hábitos, e eu tenho certeza que pelo menos um vai fazer sentido para você, talvez todos façam sentido, mas mais importante do que fazer o sentido, e isso é muito interessante, antes de qualquer pregação, qualquer estudo, a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar. Ela nos ensina. Primeiro, ela vem para nos ensinar. Muitas vezes nós aprendemos, já é um grande passo. Então ela nos ensina. Ame ao próximo. Aí nós aprendemos e sabemos isso. Devemos amar o próximo. Agora o terceiro passo é praticar. Então, o nosso maior objetivo é não só saber que a palavra ensina, que nós temos a possibilidade de aprender, mas acima de tudo, praticar o que ela nos direciona. E esse é o mais importante, porque se a gente está cheio de ensinamentos, mas não pratica, é similar a um tesouro no fundo do mar. Ele tem muito valor, mas ele não tem nenhuma validade, ele não vai ter uma aplicabilidade. Então, vamos orar para que Deus faça com que a gente pratique isso.
Então, Lucas 15, 8 e 10 diz o seguinte, vou ler aqui na Bíblia mesmo, se você quiser ir acompanhando, são só 3 versículos, então eu vou ler direto de uma vez só. Lucas 15, capítulo 15, versículo 8. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Primeiro hábito que eu quero conversar com vocês. O hábito, e a gente vê aqui no texto, de persistir. O hábito de continuar. O hábito de ter iniciativa e acabativa. O hábito de começar uma coisa e terminar uma coisa. E não nos acomodarmos. Quando a gente lê o texto, Jesus está contando uma parábola, é uma mulher. A dracma, uma dracma tinha um valor aproximado de um dia de trabalho. Então ela tinha 10 dracmas. E se a gente for olhando os detalhes da parábola, elas são tão perfeitas, porque é uma mulher, nós vamos ver, talvez se fosse um homem, essas 10 dracmas teriam uma representatividade diferente, porque a mulher ela era excluída, né? Ela era naquela época a parte, tanto que quando ela foi comemorar, ela comemorou com as amigas e vizinhas, porque ela tinha toda uma limitação social. Então, como é que ela ganhou? O texto não fala, mas um homem talvez tivesse muito mais facilidade de trabalhar, de conquistar. Então, ela tinha essas 10 dracmas. Essas 10 dracmas, o valor dela, de cada uma, um dia de salário. Se a gente pegar um salário mínimo, mais ou menos, sei lá, em torno de 50, 60 reais, 10 dracmas daria 600 reais. Então, era algo valioso, era algo que tinha valor, mas não era algo que fosse assim indispensável, né? Se nós formos olhar com os olhos do comodismo, ou com uma linha motivacional, nós poderíamos falar assim: poxa, acontece, ainda sobrou 90%, né? Mas não, ela sabia o valor que tinha ali, ela sabia que ela tinha necessidade daquilo, e ela pegou a vassoura, ela acendeu a luz, ela teve a persistência de continuar até achar a dracma. Talvez 1 hora, talvez 30 minutos, talvez 5 minutos, mas ela foi até achar a dracma. Então ela persistiu, ainda que não fosse algo tão fundamental, não fosse algo de vida e morte, ela foi até o fim. E para a gente olhar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa sociedade hoje, como nós temos desistido fácil. Nós desistimos muito fácil. Nós vivemos na época da informação, na época onde tudo acontece, na época onde você quebrou, você troca, e nós passamos a desistir. Nós não arrumamos mais um ferro de passar, nós não arrumamos mais relacionamentos, nós não arrumamos mais, tudo se troca e nós desistimos e nós nos acomodamos. Então nós vivemos numa época onde é muito mais fácil desistir do que persistir. Nós desistimos de irmãos da igreja. Às vezes eles estão tristes, chorando, e a gente desiste. Nós desistimos muitas vezes dos nossos casamentos, coisas que a gente jamais deveria desistir. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas pelo menos nós deveríamos persistir e não desistir tão facilmente. Então, o primeiro hábito, né, que eu quero entender com você, e junto a gente buscar mudar. Se houve ali uma perda, e se está tendo alguma perda na sua vida, talvez a lição que Deus queira te ensinar é para que você mude um pouco o hábito e tenha persistência, você e eu, e tenha persistência, e tenha continuidade, e siga adiante, né? A gente brinca, a gente fala, você começa o ano, quer fazer curso, as roupas que, né, de 10 anos atrás estão lá, que a gente vai colocar um dia, mas nunca vai colocar. Então a gente tem que persistir. Vamos começar entendendo que muitas perdas, às vezes eu perco o emprego porque eu tenho necessidade de fazer um curso. Então
Então muitas perdas, elas vão nos apontar, elas não são à toa, elas são ensinamentos para que a gente possa mudar a nossa postura e criar novos hábitos. Um exemplo, Ana, 1 Samuel, Ana, na Bíblia, ela era uma mulher estéril, ela era casada com Elcana, e Penina era outra esposa, pelo hábito da época. Então você tinha Elcana, que era o marido, Ana, que era estéril, e Penina, que tinha filhos. A palavra do Senhor fala, 1 Samuel, capítulo 1, que eles iam anualmente de uma cidade para outra, adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios, fazer orações. E Ana, ela estava sempre constrangida, sempre consternada, chorando aos pés do Senhor, orando, pedindo para que houvesse um milagre na vida dela. E Eucana, o marido, consolava, dava os alimentos para ela, falava para ela, a palavra diz: não sou eu muito melhor do que vários filhos para você? E talvez, se nós fôssemos olhar com os olhos práticos ou da comodidade, a gente podia imaginar, poxa, ela tinha condições financeiras, ela tinha um marido que amava ela, a Penina, que era outra esposa que às vezes satirizava a situação dela, era outra esposa dele, mas ele amava mais ela, então ela poderia arrumar situações para se consolar, mas ela tinha algo no coração dela, e ela não desistiu, ela continuou orando, ela continuou buscando, ela continuou fazendo o que ela tinha que fazer, e ela foi abençoada e teve Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, da Bíblia, e que até hoje ele é falado em tantos lugares. Então, a importância de persistir. Segundo hábito que a gente entende olhando esse texto, que a gente leu, esses 3 versículos, é que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades e não simplesmente terceirizar. Também nós vivemos em um período, tem coisas que vão acontecer sempre. Nós sempre vamos passar por dificuldades, nós vamos ter sempre batalhas, mas tem coisas que em determinados períodos a situação do mundo vai fazendo com que se torne hábito, um hábito não bom. Então, de se terceirizar as responsabilidades. Então, no texto a gente vê que essa mulher, ela tinha perdido, ela sabia aonde ela tinha perdido, o que ela tinha perdido, não fala de ninguém que estava junto dela, então não tinha como ela terceirizar, colocar a culpa em alguém, passar isso adiante. Ela sabia que ela era responsável por aquilo. Então a gente tem que olhar, entender que muitas vezes, apesar de a gente poder arrumar desculpas, terceirizar, passar para frente alguma situação, a gente tem que encarar as nossas responsabilidades. E essa questão da gente terceirizar as nossas responsabilidades, ela é bíblica, ela vem desde de quando Deus criou o homem, depois fez a mulher, sua auxiliadora, falou: você pode aqui ter acesso a todo o jardim, você pode ter acesso a tudo, mas desse fruto você não pode comer. Então ele foi, abençoou, e a maior parte de vocês conhece a história. A serpente falou com a Eva, convenceu ela foi lá, comeu o fruto. Aí a Eva foi, convenceu Adão foi, comeu o fruto, e Deus perceberam que estavam nus, fizeram roupas, e Deus chegou e foi questionar Abrão. Por quê? Quem deveria assumir a responsabilidade é Abrão. Todos nós, Abrão. Adão. É Adão. E todos nós temos responsabilidades, né? Ali era Adão, porque o homem desde o início foi criado para ser o sacerdote, ter esse objetivo, né? Mas os homens têm responsabilidades, as mulheres têm responsabilidades, e nós não devemos terceirizar. Então ali o que aconteceu? Quando Deus foi questionar Adão, ele falou: foi a mulher que tu me destes que me convenceu. Foi questionar a mulher fala: foi a cobra. Então, e a gente vai passando para o lado: não, isso não é minha responsabilidade. Às vezes desde coisas simples até coisas complexas, né? Às vezes eu estou aqui passando, às vezes tem um bichinho aqui, poxa, eu posso pegar, jogo fora, assumir uma responsabilidade. Às vezes eu estou em casa,
Às vezes eu estou num relacionamento com um filho, quantas coisas a gente tem perdido, assim como essa dracma, dentro da própria nossa casa. Quantas responsabilidades nós, como pais, ou os filhos, estão deixando de ter um relacionamento familiar sadio, por terceirizarmos as responsabilidades. Se nós formos pensar em relacionamento familiar, que tem se perdido dentro de casa, como essa dracma, quanta falta de comunicação, quanto deixar para alguém de fora, quanta necessidade da gente assumir as responsabilidades. E a gente pode levar isso para qualquer área da nossa vida, né? Mas falando aqui, aproveitando que o texto fala que se perdeu em casa, quantos relacionamentos familiares a gente tem se perdido em casa? A primeira vez que se tranca no quarto e se não almoça junto, a primeira vez que há uma discussão entre casal e não se dorme junto, e a gente terceiriza, acha que é o outro, acha que a escola vai resolver, talvez na igreja, e a gente tem que buscar criar esse hábito, né, de assumir as responsabilidades. Muitas coisas, muitas derrotas, por exemplo, no lar, ou no trabalho, ou nos relacionamentos, ou na escola, ou na faculdade, podem estar surgindo porque a gente deixa de assumir as responsabilidades. Então, talvez algumas perdas estejam ocorrendo, e talvez a lição que a gente tem que entender é que a gente deve assumir as nossas responsabilidades e criar disso um hábito. Terceiro hábito que a gente pode encontrar nesse texto: o hábito de encarar os nossos erros, o hábito de, quando a gente souber que errou, a gente pedir desculpa. Algumas pessoas têm mais facilidade de pedir desculpa, né? As outras menos, mas assumir os erros. Então, só para a gente dar uma ligada aqui, para a gente focar aqui, que está na metade, já acaba. Primeiro hábito, fala comigo: persistir. Segundo hábito, assumir as responsabilidades. Terceiro hábito, encarar os nossos erros. Aqui no texto, a gente vê que existem alguns textos que a gente pode pontuar para não se estender, e que a gente pode ter uma aplicação na nossa vida. Se ela acendeu a lamparina, não estava claro o suficiente. E a palavra fala que, a Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz do mundo. Então, essa mulher, ela estava no escuro, né? Ela estava ali no escuro. Talvez o erro que fez com que isso se perdesse foi ela estar vivendo no escuro. Talvez muitas coisas que a gente esteja vivendo seja pela falta da luz do Senhor nas nossas vidas, seja através da busca de oração, seja através da palavra de Deus. Talvez a gente esteja hoje, esta manhã, precisando acender a luz, iluminar a escuridão que está no nosso quarto. Assim como ali ela perdeu algo, talvez a gente esteja perdendo coisas, porque a gente não está acendendo a luz de Deus na nossa vida. E como é que a gente acende a luz de Deus na nossa vida? Ele é a luz do mundo. É através da palavra e da oração, através da busca de Deus. Nós somos seres, nós devemos ser dependentes de Deus. A nossa vida espiritual, ela só vai estar ligada quando a gente estiver conectada com Deus. Então, é necessário que a gente se alimente todos os dias da palavra de Deus. Segundo, provavelmente aquele ambiente estava sujo, porque ela foi varrer. Se estava muito sujo ou um pouco sujo, não dá para saber, mas se dava para varrer, é porque estava sujo. Aliás, a sujeira, ela brota. Se a gente sair daqui de manhã tudo limpinho, cheio de tarde, está cheio de poeira. Se você for varrer, sempre tem sujeira. Assim é com a gente. A gente busca Deus, a gente busca melhorar, a gente busca se santificar. A gente saiu ali na rua, já pecou, já levou uma fechada de carro, já passou alguém na nossa frente, já fez um cachorro fez xixi na nossa calçada, já passou. Então, assim, a gente tem que estar varrendo, limpando constantemente o nosso coração, a nossa vida. E quando a gente vai em algum lugar, fica imaginando essa mulher
vocês, principalmente as mulheres, os homens que ajudam também a limpar a casa, né? Que eu sei que todos os homens que vêm aqui na igreja ajudam as mulheres a limpar a casa, lavar a louça, etc. Amém. Se não for isso, receba. Mas eu fico pensando, né? Você tira o móvel, cara, é inacreditável. Às vezes o sofá, você vai arrumar abaixo do sofá, você acha coisa, você fala, meu, ó, um brinco, um não sei o que, né? Uma pipoca, cara, você acha coisas, você vai vendo quanta sujeira que tem. Então ali tem muita sujeira, então não adiantava ela não encarar ali o erro dela, estava escuro, estava sujo, e nós somos sujos, nós erramos, mas a gente tem que varrer, a gente tem que tirar os móveis, olhar as sujeiras, e não se acomodar, não deixar ali daquele jeito. Terceiro, só falando aqui de encarar os nossos erros, diz que ela varreu diligentemente. Então, se ela varreu com cuidado, certamente, e para perder, em algum momento, ela descuidou daquilo, né? Então, quantas coisas nós descuidamos, quantas situações nós acabamos descuidando e arrumamos desculpas, né? Arrumamos desculpas, descuidamos e não lemos a Bíblia, arrumamos desculpas, descuidamos e não levamos nosso filho a orar, é falta de tempo, e descuidamos e não deixamos uma carta ou fazemos um carinho na esposa, cheguei cansado, arrumamos desculpa, descuidamos porque não continuamos a fazer o curso que começamos, não acabamos a faculdade, não fazemos o inglês para melhorar o nosso desempenho no trabalho. E, meu irmão, olha, eu não sei o que a gente mais tem na vida, desculpa o problema, porque são duas coisas que vai ter sempre a gente dar, sempre vai arrumar. Se você não tiver desculpa, pode me procurar que eu te arrumo um monte, mas não vai funcionar. Não vai. O que a gente tem que fazer é encarar os nossos erros. Então, o hábito de encarar os nossos erros. Talvez você pode aí, depois a gente vai orar, sondar seu coração. E todos nós erramos, né? Isso não é um apontamento, porque quem acusa é o inimigo. A palavra ela só revela para a gente, no nosso coração, o que a gente está errando, o que a gente tem que encarar. Eu erro. E quando a gente lê a palavra, é só paulada, porque a gente erra muito. Então, glória a Deus, que Deus nos mostre hoje, nos ensine o que nós precisamos encarar, que a gente tem arrumado desculpa. Se a gente pegar, só falando desculpa, dando uma ilustração bíblica, o texto bíblico, Lucas 14, logo pertinho aqui, você pode ler depois, a partir do 15, a parábola da grande ceia, né? O Senhor fala, eu vou fazer uma grande ceia, chame ali as pessoas para elas virem, estou parafraseando para a gente poder já avançar. E sentar ali nas mesas, então chame. Foi chamar uma pessoa, ela falou assim, eu comprei um campo, uma terra, e eu preciso ir lá ver. Aí o segundo falou do boi, né? Mas aí eu troquei de carro, agora eu estou com um carro, eu preciso experimentar ele, testar ele, ver se está certo, trocar o óleo, desculpas. De repente você tem tantas programações bíblicas, de aprendizado, que você quer na sua vida, mas a gente pode arrumar desculpas, ou a gente pode assumir e buscar fazer o que deve ser feito. Aliás, disciplina é fazer o que deve ser feito, mesmo que sem vontade, né? Porque muitas coisas a gente começa a fazer sem vontade, depois Deus vai trazendo esse prazer. Quarto hábito, o hábito de agir. O hábito de agir. Essa mulher, ela estava lá, fala que estava escuro, não sei se era dia, não sei se era noite, o texto não fala, na época não era assim, né? Não tinha muito de janela, as construções eram diferentes, a entrada de luz era pequena, mas ela, na hora que viu aquilo, ela agiu, ela foi e começou a varrer, e começou a fazer, ela não se lamentou, não murmurou. E eu tenho uma frase que eu falo para qualquer um que vier falar comigo: se chorar adiantar, eu choro junto. Mas às vezes, a maior parte das vezes, o chorar é bom para desabafar, para pôr para fora, mas não vai resolver. O choro, ele é importante, ele é fundamental para o nosso psicológico, mas ele não vai resolver a situação. Porque se ele resolver, a gente faz o culto do choro, sai todo mundo abençoado. E se der ideia, alguém copia, hein? Culto do choro. Mas a gente tem que agir. Essa mulher, ela agiu, ela resolveu. Então, quando a gente olha para a nossa vida, né, quantas vezes nós nos lamentamos? E para entender melhor a lamentação
vamos falar de murmuração, né? Quantas vezes nós murmuramos? Nós reclamamos. A murmuração é uma linguagem de crente, a reclamação todo mundo entende, mas o que quer dizer? Uma confissão negativa. Uma confissão negativa. Aconteceu alguma coisa na nossa vida e a gente reclama, a gente murmura, a gente fala negativamente. Ela poderia ali falar, poxa, estou cansada, estou com sono, quero dormir, acabei de chegar do trabalho. Quantas coisas, né? E muitas vezes ela não estaria errada. Muitas vezes nós falamos coisas que são certas, mas que não vão adiantar, né? Então ela foi e varreu. Então quando a gente olha para a nossa vida, será? E eu vou até de uma forma ousada dizer que nem será, porque eu acho que a murmuração é um pecado inerente do ser humano, porque ele trata no Antigo Testamento, ele trata no Novo Testamento. O povo hebreu saiu do Egito, tinha uma promessa da onde ia chegar, como ia chegar, linda, maravilhosa, da terra que mana leite e mel. E aí no meio do caminho eles já começaram a sentir saudades do que tinha no Egito, que era o tempo de escravidão deles. Eles já começaram a reclamar com Moisés, que era quem estava levando eles, orientado por Deus, falando, você trouxe aqui para a gente morrer. Então a murmuração, a reclamação é algo que é uma batalha sobrenatural do ser humano, e ela nos impede muitas vezes de agir. Então a gente tem que olhar também, cada um de nós, o que a gente tem reclamado e murmurado, mas que de repente a gente pode agir, né? O que a gente tem feito confissões negativas, talvez do chefe, né? Poxa, meu chefe não é legal, meu chefe é ruim, meu chefe exige muito, e talvez realmente seja, mas tenta mudar, tenta agir, tenta fazer com que essa dificuldade te traga um ensinamento, e esse ensinamento vai fazer com que você multiplique novos hábitos. E a palavra sempre vai nos orientar que as dificuldades, elas vêm na vida do crente, não é para matar, é para gerar vida, porque a palavra de Deus é uma palavra de vida. Então a gente tem que entender a razão pela qual aquela dificuldade veio, e qual a lição que nós temos que aprender. E aqui no caso que nós estamos falando, será que um hábito que eu tenho que mudar é transformar a minha reclamação, meu lamento em ação? Talvez tenha coisas das nossas vidas que nós temos que fazer isso. O quinto e último hábito que eu vou ler com vocês, o hábito da coletividade. Fala comigo aí, coletividade. Essa mulher, quando ela achou a dracma, ela foi celebrar com as amigas e com as vizinhas. A gente falou, né? Quando a gente perde alguma coisa, normalmente a alegria vai junto. Quando a gente conta depois o que a gente está buscando, a alegria volta. O grande desafio nosso é saber que a alegria não é circunstancial. A alegria, ela é fruto do Espírito. Então a alegria, ela deveria, não estou falando que é fácil, mas biblicamente ela deveria estar no nosso coração, independente da circunstância. Perdeu a dracma? Fica alegre. Achou a dracma? Continua alegre. Perdeu o emprego? Fica alegre. Arrumou outro emprego melhor? Fica alegre. Pneu do carro furou? Fica alegre. O fruto do Espírito, o espiritual, o que a gente tem que buscar, o que a Bíblia nos promete, e na verdade, mais do que a vitória, porque independente da vitória, é a alegria independente das circunstâncias, porque ela é fruto do Espírito, né? Então ela se alegrou. Isso gerou nela um testemunho, isso gerou nela algo que ela podia compartilhar com aquelas pessoas. Disse que eles se alegraram juntos. Possivelmente ela levou esperança para aquelas mulheres. Então, na nossa vida, né, muitas vezes nós, e acima de tudo também uma questão da atualidade, nós vamos nos isolando, nós vamos vivendo uma vida de isolamento, nós vamos vivendo uma vida individualista, onde nós nos fechamos nos apartamentos, onde o grande desafio da igreja é ter trabalhos para ter a comunhão, porque é mais fácil a gente vir na igreja e sair, mas a vida do Evangelho é uma vida de coletividade, a começar porque Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, Ele é os três em um só. Nós não chegamos em lugar nenhum sozinhos, nenhum, né? Então o ser humano foi feito para casar, para multiplicar, para ter filhos, para ter a coletividade. Então aqui a gente aprende o hábito da gente ter a coletividade. Viver em coletividade muitas vezes é muito mais difícil do que você se isolar. Viver em coletividade
Às vezes vai te gerar intrigas, invejas, mas o viver no isolamento pode gerar a nossa morte. E não existe nada mais cruel, nada mais brutal para o coração do ser humano do que você estar sozinho no meio da multidão. E quantas pessoas hoje, não vou nem pedir para levantar a mão, vivem muitas vezes isoladas no seu casamento, na sua relação familiar, na sua igreja. Então, a lição, o hábito da gente viver coletivamente. E um hábito é algo que a gente faz intencionalmente. É um hábito que a gente entende que existe algo que nós precisamos mudar, existe alguma lição que a gente tem que aprender, para que a gente mude esse hábito e vá praticando e ele se automatize. Então talvez a gente precise criar o hábito da coletividade. Então, antes de encerrar e orar com você sobre o que você vem passando na tua vida, de repente você tem tido perdas, nós vamos orar, não vou pedir para você levantar a mão, mas já vai sondando o seu coração. Às vezes você tem tido perdas, e quem sabe hoje Deus revela o que Ele quer que, eu vou falar você, mas eu também, o que Ele quer que cada um de nós aprendemos com a perda que está acontecendo na nossa vida. Talvez uma perda, talvez duas perdas, talvez na família, talvez financeira, talvez você perdeu a fé, talvez a gente tenha perdido até a dignidade. Só Deus e você sabe, mas Ele é poderoso e Ele pode hoje ministrar o seu coração e fazer com que você entenda que Ele ainda está no controle, Ele sempre vai estar no controle, e que a perda que você tem passado tem ali embutido uma lição, e que essa lição pode mudar a sua realidade, desde que você entenda e pratique o que Ele está querendo direcionar para a gente. Então nós vamos fazer essa oração, e por último eu só quero que fique também marcado no nosso coração, e aí é o versículo 10, que tudo que se falou aqui funciona e serve para o Evangelho. Quando a gente fala de pecadores, se nós estamos na igreja, que a gente tem pessoa convertida, não convertida, crente, batizado, nós temos uma multiplicidade de pessoas, mas quando a gente olha para o Evangelho, e aqui Jesus estava falando, e é interessante que ele fala que estavam ali todos os pecadores. Ele queria reforçar que ele estava falando que tinha muito pecador. Então, quando a gente que já é convertido, a gente tem que entender que para com o próximo, a gente tem que ter persistência, assumir nossas responsabilidades, não arrumar desculpas, agir, ter coletividade. Todos esses hábitos, eles são importantes para o Evangelho. Quando a gente tem irmãos em Cristo que estão perdendo a força, e hoje em dia existem muitas pessoas chateadas, magoadas, então nós temos responsabilidade de animar eles, de motivar, não de uma forma humana, mas mostrar para ele que homens erram, mas a igreja de Cristo vai ser sempre vitoriosa. É que a gente tem que viver dentro da igreja, porque fora da igreja é morte, e dentro da igreja é onde a gente vai encontrar vida. Então agir, cuidar desses irmãos, e isso serve para a gente também, que muitas vezes não aceitamos Jesus, porque a pior de todas as perdas, e tem muitas perdas que eu não consigo imaginar o sofrimento, é a perda da salvação. Porque toda perda aqui, ela vai nos gerar tristeza, chateamento, tirar alegria, mas tudo que a gente vive aqui é muito fugaz. E o plano do Evangelho não é aqui, é no céu, é a vida eterna. Deus morreu na cruz, e a Bíblia promete que nós vamos ser consolados, que nós vamos ter vitória, que a alegria é fruto, que a graça do Senhor nos basta. Só por isso, só pelo sobrenatural, vivendo isso, a gente vai ter a paz que excede todo entendimento. Mas para todos nós, a palavra de Deus e a Bíblia, ela nos revela que nós temos algo depois daqui. Então, nós todos, não tem exceção, todo ser humano, nós nascemos perdidos, nós nascemos condenados, e nós só saímos dali quando nós somos achados por Jesus. E talvez essa manhã, você, no seu coração, vai ser achado por Jesus,
Então, para encerrar, eu vou fazer uma oração. Vou orar junto com você. Feche seus olhos, né? Aquilo que for fazendo sentido, o Espírito Santo for ministrando no seu coração, você vai orando junto também. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque você é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus que está aqui presente, um Deus que permite com que a gente te abrace, sente, deite, se derrame no seu colo e você cuida da gente. Como um Pai, é um Deus cuidadoso que também muitas vezes nos disciplina, nos mostra erros, permite, através da nossa livre-arbítrio, que a gente e tenha perdas. Mas, Pai, no coraçãozinho de cada um que está aqui, inclusive o meu, Senhor, talvez essas pessoas tenham tido perdas e tenham sensação de perda, de derrota. Ministre nesses corações, Pai, e mostre a situação pela qual ele está passando, qual é a lição, qual é o ensinamento que o Senhor quer trazer ali na vida, para que ele possa discernir, aprender, entender, mudar e criar novos hábitos para que a vitória do Senhor venha. Mostre, Pai, no coração de cada um a razão pela qual essas perdas estão machucando algumas pessoas, seja qual perda for, qual derrota for, mas mostra em especial o que o Senhor quer, qual é a mudança necessária, aonde a gente precisa ser transformado, Pai. Nós também oramos aqui por pessoas que são do Evangelho, mas perderam o prazer em te adorar, perderam o prazer em estar na sua casa, perderam o prazer em te servir, talvez perderam até a fé. Pai, vai ali no coração, traga o primeiro amor, traga de volta, Senhor, aquela paixão que ele vivia. E também oramos, Senhor, se houver aqui pessoas que nunca aceitaram Jesus, pessoas que ainda encontram-se perdidas para o teu reino, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, e que em nome de Jesus elas possam ser achadas. E se você está aqui essa manhã e tem alguma dificuldade pontual de perda, seja ela qual for, inclusive ainda não aceitou Jesus, pode procurar eu ou a Tamara, nós vamos conversar, orar, marcar uma hora com você, que nós estamos à disposição. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.